Bom dia, fãs do YouTube! Meu nome é Bárbara Martins, sou psicanalista e, como sempre, na direção analítica. Bem, enfim, hoje eu vou estar falando de uma coisa bem séria, que é a questão do desenvolvimento do ser humano a partir de Henry Allen. Então, por que eu estou trazendo isso? Me pediram aí por mensagem de novo para falar um pouco da questão do desenvolvimento e como que a gente descobre quem a gente é. E para quando a gente vai pensar nesta questão de como descobrir quem a gente é e o que a gente representa, tanto para a gente quanto para o social, é importante a gente ter bases científicas que confirmem aí esse caminho. E quais são essas bases científicas? Primeiro, a gente descobrir como que a gente se desenvolveu. Segundo Allen, a gente passa por vários processos de desenvolvimento até a gente formar a questão do pensamento concreto. O que é o pensamento concreto? O pensamento concreto é quando a gente já tem um pouco mais de ciência da gente mesmo e do mundo. E para chegar nisso, a gente teve antes aí outras fases, que as fases de desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento centrípeto. Esse desenvolvimento centrípeto do pensamento é um desenvolvimento onde, por que centrípeto? Porque está voltado para o centro, está voltado para si. A criança de 2 até os 9 anos de idade, eu colocaria até os 11 anos de idade, mas principalmente pela questão técnica científica, ele coloca que a criança de 2 até os 9 anos de idade, ela está muito mais voltada para si. Então, isso é a questão do desenvolvimento centrípeto, é voltado para o centro. Então, todas as manifestações que a criança faz nessa fase, ela está sempre pensando a partir dela. Nos primeiros anos de vida, até uns 4 anos mais ou menos, a criança ela está realmente centripetamente voltada para as questões das satisfações dela. O Freud coloca isso como a fase do id. O que é a fase do id? É o princípio do prazer. Então a criança quer satisfazer só as suas necessidades, voltada para a questão do prazer dela, para satisfazer as questões do prazer dela. Então você vê assim que nessa fase a criança tudo que ela faz, ela quer para ela. E ao mesmo tempo, como ela está no desenvolvimento centrípeto do pensamento, ela está muito mais voltada para o mundo interno, e ela acha, inclusive, que o mundo externo, os pais, os avós, as pessoas que estão lá de fora, o mundo é uma extensão do ego dela. É uma extensão dela mesma. Ela não consegue dividir, por exemplo, o que é o eu e o que é o outro. Então ela não sabe fazer essa diferenciação ainda do eu e do outro. O mundo, na verdade, nada mais é do que a extensão dela mesma. Então, pensando por este viés, a educação, para que a gente forme aí pessoas que tenham uma autoestima mais legal, que sejam pessoas um pouquinho mais normal, porque normal para mim não existe, mas que esteja dentro de um padrão mais aceitável de você conseguir conviver com as pessoas. Eu acho que a questão toda está justamente como a Allo coloca, na questão da educação. Quando a gente pensa a questão da educação e suas fases, a gente vai dar valor para quê? Para cada fase. Então, dentro de uma fase de 0 a 2 anos, a gente vai tratar essa criança porque ela é completamente voltada para as sensações, para o senso motor. Ela não consegue fazer uma relação de pensamento dela com o mundo. Então, ela está voltada muito mais para as sensações, para o emocional. Então, a gente tem que estruturar aí a criança, ajudando ela, sinalizando, colocando não, explicando, repetindo. E a gente tem que repetir milhares de vezes, porque elas não guardam completamente. Elas fazem uma noção, mas é uma noção mais voltada para o emocional. E aí elas vão aprendendo sim, mesmo que parece que não, elas vão aprendendo, porque se a gente parar para pensar que ela vê o mundo como uma extensão do ego dela, então que essa extensão seja uma coisa positiva, concorda? Que essa extensão
intenção seja uma coisa que seja construtiva. Então, vai de 2 a 6 anos, ela já está começando a fazer um pouquinho de raciocínio lógico, já começa, sabe, a contar, já sabe fazer algumas coisinhas, já consegue fazer algumas operações. Então, se ela já consegue fazer algumas operações, agora está no momento de a gente começar a colocar limites, explicar, sempre repetindo a mesma coisa, sempre reforçando as mesmas ideias e começar a colocar a questão da autoestima, e a gente já vai imbuindo a autoestima, sempre valorizando a criança todas as vezes que ela fizer uma tarefa correta, botando ela lá para cima. Quando ela não fizer uma coisa legal, mostrar que a gente ficou chateado, para essa extensão ser percebida como algo que não foi positivo, e assim construindo. Depois a criança, na fase escolar, ela já começa a entrar no processo de castração, e esse processo de castração é o símbolo aí da lei. O que significa castração? A castração simbólica significa, assim, a inauguração da lei, a inauguração de normas, do não, da interdição do incesto. Quer dizer, da interdição dessa pessoa achar que ela pode ter tudo, por exemplo. Se ela acha que o pai e a mãe são extensão dela mesma, ela quer obter essas pessoas para dentro de si. E agora é um momento, por exemplo, de 6 até 9 anos, é um momento de explicar e começar a castrar a criança no sentido simbólico. Começar a botar os nãos, botar limites, e sempre botando limites de maneira com que a criança entenda, não de uma maneira coercitiva, como muitas pessoas pensam, tem que ser coercitiva. Não, não é de uma maneira coercitiva, mas de uma maneira firme e sempre igual. Você não pode uma hora falar assim, você não pode comer chocolate agora às 11 horas da noite, às 10 horas da noite, num dia, e no outro dia deixar. Então, quando você coloca uma regra, você vai dormir às 7 da noite. Todo dia você vai botar essa criança para dormir às 7. Então ela vai criando dentro dela mecanismos, inclusive, que vão defender elas lá para frente, para ter regras. Você bota a regra e essa regra não pode ser cortada. Você não pode comer açúcar. Só de final de semana é liberado suco com açúcar, refrigerante. Só de final de semana. Não pode abrir a guarda, porque no momento que você abre a guarda, você destrói aí o que está sendo construído psiquicamente nessa pessoa, que depois vai virar um adulto que não vai saber ter limites. E, inclusive, isso vai ferir a autoestima dele depois. Quando a gente bota limites, as pessoas já vão entrando num processo de castração simbólica, e esse processo de castração simbólica vai inaugurar a questão da frustração e da lei de como elaborar frustrações. Depois, quando essa mesma pessoa aí levar um fora ou acontecer alguma coisa que ela não goste, ela já vai estar muito mais bem preparada para os nãos do mundo. Pensando na questão do desenvolvimento centrípeto, que ainda essa criança está até os 11, 12 anos de idade, que ela ainda está voltada para si, mas já a partir dos 9 anos, o indivíduo ele já está um pouquinho, porque já entrou na escola, já começou a inauguração da castração, do não, das normas, de tudo. E aí já com 9, 11 anos, eles já começam a afrouxar essa manifestação centrípeta do pensamento, indo mais para uma manifestação centrífuga. E aí é onde esse sujeito começa a fazer uma relação do eu, de dentro, do pensamento interno, para o pensamento externo. Começa a perceber que existem aí outras questões no mundo, outras coisas que são além dele. Ele cinde com essa coisa do extensão do ego, extensão de si mesmo, para voltar para dentro de si, que existe um mundo externo a ele, ao ego dele, e é nesse momento que a gente começa a colocar para essa pessoa, para essa criança que está virando já um adolescente, um pré-adolescente, que depois vai virar um adulto, que existem aqui no mundo de fora
pensamentos, ações, normas diferentes daquilo que ele pensava que antes era extensão dele mesmo. E aí ele começa a fazer os primeiros contatos com o sentimento dele, com o mundo externo. E é esse movimento centrífugo do pensamento que a gente chama de pensamento concreto, da lógica. Ele já consegue fazer operações que primeiro aconteceu internamente e agora externamente ele consegue já, por exemplo, criar críticas do mundo, o que o mundo representa para ele mesmo. E é nisso que a gente começa a colocar a questão de quebrando o egoísmo, colocando questões aí da ética, da moral, explicando para ele como que funciona as coisas. E aí a gente vai sustentando essa pessoa para que ela construa aquilo que ela é. E a partir disso, o sujeito já consegue entender um pouquinho de si e do mundo, a ponto até, inclusive, de criticar os pais. Entendeu? Se você gostou da minha dica de como a gente observa a questão do desenvolvimento e como isso pode ser representante de uma coisa para você observar o que aconteceu nas suas fases, para que você identifique, inclusive, em que ponto ocorreu aí algum deslize, algum pecado aí que você não conseguiu, não pecado no sentido religioso, mas onde aconteceu alguma falha, é mais no sentido de falha, onde aconteceu alguma falha no seu processo de desenvolvimento que você precisa se repensar para descobrir quem você é. Se você gostou, compartilha com seus amigos, dê um like, faça comentários e muito obrigada!